verso de número 19, que diz assim: muitas das vezes nós sabemos a palavra, mas nós não sabemos explicar o que significa aquela palavra. Se eu te perguntar sobre salvação, na sua mente você vai saber, mas você não consegue colocar para fora o que significa salvação. Tem uma frase na apostila da teologia que diz assim, que o monte de tijolos, ele não é uma casa. Ou seja, você tem que saber colocar tijolo por tijolo até ele se transformar em uma casa, naquilo que você quer fazer. Então a questão da salvação não é diferente. Quando nós falamos de salvação, não apenas uma palavra, mas abrange muitos assuntos. Nós falamos no primeiro estudo um pouco acerca de cada ponto da salvação. Semana passada foi falado sobre a expiação. Talvez essa palavra soa como algo estranho para muitos, mas quando nós falamos de expiação no Velho Testamento, quer dizer sobre o sacrifício de animais. Ou seja, quando nós falamos de expiação, nós estamos falando de uma lei cerimonial, aonde a pessoa, ele pegava um carneiro, ele pegava uma pombinha, iria até o sacerdote para oferecer aquele animal, ou seja, mas o sangue daquele animal, ele não retirava o pecado daquela pessoa. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 4 em diante, ele vai falar que o sangue de boi, ele não retira o pecado. Por isso que a expiação, o que Cristo ele fez na cruz do Calvário, é tão importante, porque quando nós falamos também acerca da lei, Paulo vai dizer que a lei, ela revela o pecado, mas a lei, ela não retira o pecado. Assim também era o sacrifício de animais, ele revelava o seu pecado, mas ele não tirava o pecado. É como se nós pegássemos como exemplo a lei. A lei era como um espelho, que uma pessoa poderia chegar com o rosto sujo na frente daquele espelho. O espelho iria revelar a sujeira no rosto da pessoa, mas o espelho não iria tirar a sujeira do rosto daquela pessoa. Assim era a lei do Velho Testamento. E quando Cristo ele foi à cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados, todas as nossas ofensas foram retiradas em Cristo. Isaías fala, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Ali Isaías está dizendo que Cristo ele levou tanto os nossos pecados quanto as nossas enfermidades. E quando nós falamos também acerca da redenção, hoje nós vamos falar um pouco do resgate. É como nós lemos aqui no capítulo de número 6, Paulo ele está dizendo acerca da salvação, mas Paulo ele vai usar o nosso corpo, a nossa vida, que ela foi comprada, ela foi resgatada, ou seja, a redenção, o resgate quer dizer isso. Quando Cristo ele morreu ali na cruz do Calvário, ele pagou, ele nos comprou, ou seja, nós pertencemos a Cristo. O nosso corpo, tudo que nós temos, seja o nosso corpo, alma e espírito, glória, pertence a Cristo, pois ele quem pagou ali na cruz do Calvário. Então Paulo ele está dizendo que quando nós fomos comprados, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós se arrependemos, o próprio Espírito Santo ele habita
habita em nós, ou seja, o Espírito Santo ele só pode habitar numa pessoa que está limpa, numa pessoa que está pura, pois no versículo de número 10, Paulo diz assim: e nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dizendo acerca da nossa conduta, do nosso corpo. Assim, o Espírito Santo ele só pode habitar no coração puro. O Espírito Santo ele só pode habitar numa mente sã, numa mente a qual não pensa malícia, não pensa maldade, não quer fazer o mal para nenhum dos seus irmãos. Então, o Espírito Santo ele só pode habitar numa pessoa assim. Lembra quando Noé ele soltou aquela pomba e a pomba ela não pegou, não conseguiu nenhum assento, pois estava submerso. Assim também é o Espírito Santo. Quando ele vai sobre uma pessoa e ele não consegue habitar naquela pessoa, ele volta novamente. Assim é nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo ele não consegue trabalhar na nossa vida, quando ele não consegue nos convencer, é como nós dizemos que a graça resistível, ou seja, o homem ele pode resistir ao Espírito Santo, ele pode resistir a Deus. Então Paulo está dizendo acerca do nosso corpo, da nossa salvação. Tudo que nós fizemos também vai acarretar na nossa salvação. Paulo ele vai dizer aqui acerca da fornicação, ou seja, é uma palavra um pouco vasta quando nós falamos de fornicação. Então Paulo está dizendo que o alimento ele foi feito para o estômago, mas o nosso corpo ele não foi feito para a prostituição. O que Paulo está dizendo é que o alimento ele vem de fora, mas o pecado de fornicação, de prostituição, desejos malignos, ele vem de dentro. Então Paulo está dizendo acerca disso, que o alimento ele vem de fora, mas o pecado, a prostituição, ele vem de dentro do nosso coração. Amém? Então, a redenção, o resgate, é resgatar mediante o pagamento de um preço. Você estiver com seu lápis, seu papel, esse 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 20, Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 28, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 24, capítulo de número 8, versículo de número 23, e Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 15. Amém? Então Cristo foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos resgatou, pois Adão peca, então fez separação entre o homem e Deus. Então Cristo ele morreu antes da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse 13:8. Então o pagamento que Cristo ele ofereceu para nos resgatar, é como o apóstolo Pedro ele fala, não foi com ouro nem foi com prata, mas foi com sangue. Aleluia. Carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 19. Paulo também chega a dizer lá na epístola aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 7, o escritor aos Hebreus também ele diz lá no capítulo de número 9, versículo de número 12. Então nós estávamos vendidos ao pecado, mas Jesus com o seu próprio sangue ele nos resgata, ele nos compra. Mas Cristo ele não nos obriga a servir, mesmo que ele nos comprou, mesmo que ele nos resgatou. Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo de número 5 que ele nos chamou para a liberdade, ou seja, ele nos libertou do pecado.
Mas Paulo vai dizer: não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Muitos só pegam que Cristo nos chamou para a liberdade, mas eles não terminam esse versículo dizendo que para nós não darmos liberdade ou se tornarmos, voltarmos para o jugo novamente. A liberdade que Paulo está dizendo é que Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos resgatou, Cristo pagou um preço por nós, mas Ele não nos obriga a servi-lo, Ele não nos obriga a estar do lado dele. Essa é uma decisão do ser humano, mas a redenção, ela quer dizer isso, pagar o preço, resgatar pelo preço, ou seja, Cristo pagou com o sangue. Então, e também temos a redenção futura, quando Paulo ele vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 22 e versículo de número 23, hoje nós somos sujeitos a doenças, hoje somos sujeitos à morte, hoje somos sujeitos à tribulação, mas chegará um dia que o nosso corpo ele será transformado. Então, Paulo está dizendo também sobre a redenção futura. Amém? Amém. Então, a redenção ou resgate, um dia se for ouvir, redenção ou resgate é a mesma palavra, o mesmo sentido, ou seja, é pagar, resgatar mediante um pagamento de um preço. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Pois a salvação, ela não é apenas nós levantarmos os nossos braços e falarmos: aceitei a Jesus e está tudo bem. Não. Aleluia a Deus. A salvação, Glória. ela exige muito mais além Glória a disso. Jesus. Pois quando nós entendemos o que é salvação, o que eu faço para conseguir Glória. permanecer, estar com a minha salvação, é mais fácil de nós prosseguirmos, é mais fácil de nós não cometermos nenhum ato que possa comprometer a nossa salvação. Tem pessoas que acham que a salvação ela é ganha por obras, como os católicos dizem, como os espíritas, eles chegam a dizer que se eles fizerem obras, se eles praticarem boas obras, eles vão ser salvos acerca disso. Mas a Bíblia nos ensina que não, que ninguém é salvo pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós fazemos as obras porque nós já somos salvos, é diferente. Nós praticamos o bem porque nós já somos salvos, nós não fazemos nada para sermos salvos, pois o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta, então ela não existe. Então nós fazemos as obras porque nós somos salvos. Amém? Como nós dissemos também, nós vamos falar um pouquinho acerca da predestinação, que é um assunto também que permeia o nosso meio pentecostal. Muitos do meio pentecostal namoram o calvinismo, muitos pentecostais fazem cursos com calvinistas. Você não vê calvinistas fazendo curso com pentecostal, mas você vê pentecostal fazendo curso com calvinista. Então, é o meio a qual nós cometemos, pois a predestinação foi citado acerca do calvinismo. O calvinismo, ele ganhou força com João Calvino, mas João Calvino, ele não foi o inventor do calvinismo. Quem começou com o calvinismo foi Agostinho de Hipona, esse homem que começou com predestinação, tudo acerca desses assuntos que não vêm ao caso agora. O que eles pregam é que Deus predestinou pessoas para ir para o inferno e pessoas para ir para o céu. Eu convido um calvinista a chegar numa criança que mora num barraco, que passa necessidade, e dizer para aquela criança que Deus quis que ela ficasse daquela maneira, que Deus predestinou antes da fundação do mundo que a vida dela seria daquela maneira. Eu convido o calvinista a falar para uma pessoa que está no mundo do crack, falar que Deus quis que ele usasse o crack. E eu quero dizer para você que essa doutrina, ela tem entrado no meio evangélico de uma forma tremenda,
que pessoas estão dizendo que tudo é permissão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Se eu fico doente, foi Deus que permitiu. Se eu perdi o emprego, foi Deus que permitiu. Se eu caí, machuquei, foi Deus que permitiu. E não, muitos também louvam aquele hino bem antigo que é, eu esqueci o nome da cantora, que ela fala: cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso. Andréa Fontes, permissão de Deus. Ou seja, a pessoa pega isso e diz: se eu estou passando esse problema, foi Deus que permitiu, então Deus é o culpado por eu estar sofrendo. Aleluia a Deus. Eu não quero dizer que Deus não pode intervir na sua vida. Deus pode intervir, Deus pode transformar o mal em bem, mas nem tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Jesus. Isso é uma doutrina da predestinação que tem entrado dentro das igrejas evangélicas e dizendo que tudo é permissão de Deus. Então, Deus predestina uns para o inferno, Deus predestina um para o céu, e a pessoa que quer ir para o céu, ele pode fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir ir para o céu porque ele foi predestinado. Aí nós temos que... Não quer falar? Pode concluir. Aí nós temos que perguntar: como que ele sabe que ele é eleito? Como que ele sabe que ele é um predestinado? Como que ele sabe que Cristo morreu por ele? É como se nós fôssemos evangelizar e nós vamos chegar numa pessoa e vai dizer: talvez Jesus te ame, talvez Jesus quer te salvar, porque eu não sei se você é eleito, eu não sei se você foi predestinado. Então eu não tenho como saber se o presbítero Luiz é predestinado, eu não sei. Eu não sei se o Rafael é um predestinado, então eu tenho que falar: Rafael, talvez Jesus te ame. Talvez Jesus quer levar você para o céu. Então é uma doutrina que é meio contraditória. E eles falam que não, mas eles pregam isso. E tem uns que é mais radical ainda. E não é o caso de nós entrarmos aqui. O irmão quer falar uma coisa? No caso que o irmão falou, tudo permissão de Deus e tal. O que seria a vontade permissiva de Deus? A vontade permissiva de Deus é para nós quero saber se tem alguma diferença entre, por exemplo, eu afirmar que eu sofri um acidente, mas foi permissão de Deus, eu aprendi tal coisa, um exemplo, sabe? Sim, aí vai entrar casos e casos, porque é como uma pessoa que ele sabe que se ele andar por um lugar, ele vai acontecer algo com ele, e aquela pessoa, ele vai naquele lugar e sofre um acidente. Ele tinha consciência que ele estava passando ali e poderia acontecer. Agora, se você está dentro de um ônibus, um exemplo, dentro de um ônibus, e o ônibus ele colide e bate, e você bate a sua cabeça, machuca a sua cabeça, isso, o que? Deus ele pode permitir, mas esse mal Deus pode transformar em bem, não pode acontecer nada com você. Deus pode intervir naquele momento e te guardar, te livrar. Mas não foi permissão de Deus que o motorista falando no celular batesse o carro, o ônibus no carro. Então, aquilo ali Deus pode te guardar. Tem aquilo que Deus pode intervir e aquilo que Deus ele predeterminou também. Ou seja, a nossa salvação, Deus quer que nós sejamos salvos. Ou seja, a predeterminação, o lugar. Mas o lugar é o quê? É para quem obedece e para quem não obedece. Jó também, né? Jó passou por uma permissão de Deus. Deus permitiu perder todos os seus bens, filhos, né? Então ali foi a permissão de Deus, né? Provando também. O que aconteceu com Jó foi a prova. Deus provou ele. Deus sabia que ele não iria negar a Deus. Aí no capítulo de número 42, Jó fala assim: antes eu conhecia Deus de ouvir. Verdade, Deus, aleluia. Ou seja, na prova, glória, 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 glória. Verdade, Deus Jesus. sabia que Jó ele não iria negar. Mas o que essa doutrina, eles dizem que tudo é permissão de Deus, até a roupa que você veste, Deus que predeterminou. Então isso não tem cabimento nas Escrituras. Amém? É a presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus ele não vai determinar o que vai acontecer. Tiago Lucas, não querendo fugir muito do assunto, mas Deus, com a sua onisciência, ele sabe desde antes da fundação do mundo quem que vai ser salvo, né?
Ele sabe quem que vai receber a palavra e quem não vai. É correto eu falar, por exemplo, eu sou um eleito, porque eu creio em Jesus, eu criei como filho de Deus. É correto eu falar que eu sou um eleito, que eu faço parte dessa eleição, porque se antes da fundação do mundo eu já sabia quem que seria salvo, não do modo calvinista, né? Que nem o modo calvinista, esse modo que o irmão falou, mas de certa forma, nós que acreditamos no livre-arbítrio, não acreditamos também um pouco nessa eleição de Deus antes da fundação do mundo? A eleição, ela não é para uma pessoa. Tipo assim, nós falamos o eleito, mas é porque essa doutrina calvinista, ele fala que o eleito é na questão singular. A eleição na Bíblia é para um povo, ou seja, Deus elegeu a igreja. Não é um singular. Você nunca vai encontrar na Bíblia a pessoa, eu sou eleito na questão singular. Eleição é na questão pluralizada. Nós podemos em outros estudos falar acerca da eleição, mas a eleição, tipo assim, eleito singular, não. Aí eu vou dizer que eu sou salvo e a pessoa ali ela não foi eleita, entendeu? A questão da eleição ela é plural, ou seja, Deus elegeu a igreja para a salvação, eleição, eleito. Então, de antemão, a igreja creu, então eu posso dizer que a igreja é eleita. A igreja não no sentido físico, mas a igreja no sentido literal, ela é eleita, porque Cristo, nós somos predestinados em Cristo. Nós somos predestinados, eu nasci para ser um pregador. Não. Eu nasci para ser, não. Ou seja, na caminhada Deus vai te orientando, vai te guiando, vai te aperfeiçoando. Então a predestinação, ela é acerca, Deus sabe de todas as coisas, mas não determina nada. O homem é livre-arbítrio, você escolheu estar aqui, você escolheu estar ouvindo essa palavra, então você é livre para essas tais coisas. Agora o fato que eu quero dizer acerca que muitas pessoas eles dizem, é também acerca da predestinação, ou seja, na questão de Faraó também. Muitos usam essa história, essa narrativa, para dizer que Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó acabou cometendo aquilo ali porque Deus predeterminou ele. Não. Quando nós falamos acerca disso, é que Faraó, ele endureceu o seu coração por si próprio. Você vai ver lá em Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 13. Foi Faraó, ele próprio endureceu o coração. Lá em Êxodo 8:15, ele continuou com o coração duro. Quando você lê essa história narrativa, você vê que sempre quando vinha uma praga, aconteceu alguma coisa, Faraó, ele iria e queria ganhar vantagem em cima de Moisés. Ele sempre dizia, ora para o seu Deus lá, para que acabasse com isso, e acabasse com isso. Aí vai, e Faraó endureceu o seu coração. Ou seja, o coração dele já era duro. Então Deus usou o coração dele, que já é duro, para fazer aquilo que ele queria fazer. Ou seja, Deus não endureceu o coração de Faraó para acontecer aquilo ali. Ou seja, Deus usou aquela situação para mostrar o poder dele para aquele povo. Então, tem pessoas que falam, Deus endureceu o coração de Faraó. Não, o coração de Faraó já estava endurecido. É como o escritor aos Hebreus ele disse, se ouvirmos a voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, a palavra, ela tem dois efeitos. Ou ela vai endurecer o coração, ou ela vai amolecer o seu coração. É como o sol. O mesmo sol que endurece a argila é o mesmo sol que derrete o gelo. É a pessoa que vai escolher. Se ouvirdes hoje a voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, é uma condição. A pessoa, ele tem a opção de endurecer ou a opção de abrir o coração dele. Então aconteceu com o Faraó isso. Ele endureceu o coração dele. Então Deus usou aquela situação para glorificar o nome dele ali no meio do Egito. Amém? Então Deus não endureceu
o coração de Faraó. O Faraó que já estava com o coração Aleluia, Deus. endurecido. E outra passagem, e eles pegam também muito acerca de predestinação, é Romanos 9,13, que Paulo ele fala que Deus amou Esaú e aborreceu, amou Jacó e aborreceu Esaú. Aí eles usam isso como falar, Deus ama uma pessoa e Deus já não ama outra pessoa. Aí a pessoa fica, é verdade. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Então, como que nós vamos fugir disso? Da onde Paulo tirou essa ideia? Abre sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo 3. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz assim: E odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Paulo está tirando, talvez, essa ideia daqui, mas o versículo de número 4 vai responder: ainda que Edom diga. Ou seja, quando Paulo ele está dizendo, lá em Romanos capítulo número 9, Paulo não está dizendo da pessoa de Esaú. Paulo está dizendo da nação que saiu de Esaú, que é o povo de Edom. Ou seja, o que Deus odeia não é o povo em si, é a prática que o povo ele faz. É por isso que Paulo está dizendo, Deus amou a Jacó, ou seja, a nação de Israel, mas odiou a Esaú, a nação de Edom. Ou seja, Deus está dizendo que Ele não odeia a pessoa em si, Ele está dizendo que Ele odeia as práticas que aquela pessoa ele está fazendo. Ou seja, o pecado que a pessoa está cometendo, a prática, a ação que a pessoa está cometendo, é isso que Deus odeia. É como João, ele fala na carta ao Apocalipse, capítulo número 2, versículo número 6, acerca dos Nicolaitas. É a mesma coisa. Eles falam assim, que a igreja de Éfeso odiava as obras dos Nicolaitas, assim como Deus também odiava. Ou seja, não é a pessoa, mas sim as obras que as pessoas fazem. Aí sim Deus odeia o pecado que a pessoa ele está cometendo, não a pessoa em si, mas as obras que as pessoas estão praticando. Ou seja, se a pessoa está praticando pecado, a ira de Deus está sobre aquela pessoa. Não é questão da pessoa em si, eu gosto do fulano, mas odeio o ciclano. Não. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Deus o viu nele, tal. Não é acerca da pessoa, mas sim das obras que as pessoas estão dizendo. E outra também que nós ouvimos bastante é acerca de Judas. Se Judas ele foi predestinado ou não. Qual que é a opinião dos irmãos? Será que Judas foi uma pessoa salva? Judas era salvo, não era salvo? Pode falar, Zé. Tem o caso do rei Saul, né, que Deus rejeitou ele ou chamado dele? Os dois. Deus rejeitou ele, as obras dele. Mas não teria salvação também? Se arrepender. Não, se ele se arrependesse, sim. Porque Saul, se você for ler a história de Saul ele foi transformado. Se você ler a história de Saul, ele foi transformado. Deus trabalhou na vida dele. Mas chegou um tempo que ele quis fazer coisas que não era para ele fazer. Glória a Jesus. Ele começou a visar mais a glória do povo do que a presença de Deus na vida dele. Então isso acabou com ele. Então Deus levantou outro para ocupar o lugar dele. Quando ele ouve Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, ele já começou a ficar possesso, ficou furioso acerca disso. Então Saul ele foi um homem transformado, mas
no decorrer do tempo, ele se perdeu, Louvado ele foi seja até Deus. consultar aquela feiticeira de Endor, e lá ele ficou sabendo de tudo que iria acontecer. Amém? Então a pergunta, Judas, ele foi predestinado ou não foi predestinado? Estamos falando de predestinação. Então Judas, ele não foi predestinado. Judas, ele teve a sua escolha. Jesus, ele chamou Judas também. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 12 até o versículo de número 16. Jesus chama os 12. Jesus escolheu os 12. Judas estava no meio dos 12 dali. Judas, ele recebeu uma promessa. Vamos ler Mateus capítulo de número 19, versículo de número 28. Judas, ele recebeu uma promessa. Mateus 19, 28. Glória a Deus, aleluia. E diz assim: Jesus lhe disse: em verdade vos digo que me seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, ali a promessa estava sendo estendida também para Judas. Judas estava ali no meio. Jesus faz uma promessa para ele, como Deus faz uma promessa para nós. Mas cabe a nós querer essa promessa. Cabe a nós irmos até o final. Ou seja, a promessa ela foi feita para Judas. Judas também, ele estava no meio daqueles que foram enviados. Judas, ele fez missão. Judas, ele viu milagres. Judas escutou a palavra. Glória. Mas Pedro, lá em Atos capítulo de número 1, versículo de número 25, vai dizer que ele foi para o seu próprio lugar. Ou seja, ele escolheu aquilo ali. Verdade, Deus, aleluia. Porque se nós falarmos que Judas, ele foi predestinado a trair Jesus, e Pedro também traiu Jesus. É que a Verdade, Bíblia, Deus, ela vai mostrar aleluia. os dois lados da moeda. Glória. É dois tipos de pessoas, Pedro e Judas. Pedro errou, se arrependeu. Tem pessoa que ele prefere morrer, mas não se arrepende. É os dois lados da moeda. Pedro, ele traiu Jesus. Aquelas pessoas da multidão também traíram Jesus. Crucifica, crucifica. Você acha que aí não tinha um parente, um familiar deles que não foi curado? Verdade, Deus. Mas ele estava dizendo, crucifica ele. Eles não traíram Jesus? Nós não traímos Jesus também? É que nós pegamos Judas como exemplo para ofuscar também a nossa vida. Não, Judas foi o pior. Judas pelo menos pediu dinheiro, tem pessoa que nem pede. Traz Jesus por qualquer coisa. Então, Misericórdia, Judas, Jesus. ele não foi predestinado, ele escolheu aquela vida, o destino a qual ele teve. Amém? Os irmãos querem falar alguma coisa? Alguma pergunta? Se não tivermos resposta, na outra semana nós trazemos a resposta para os irmãos. Amém? Quem quer falar alguma coisa? Misericórdia, Saltar, Deus. não, eu aprendi isso aqui, então. Misericórdia, É um ensino, irmãos. É como fosse nós se tornamos uma sala de aula aqui agora. Nós não tivermos a resposta para os irmãos agora, porque às vezes o HD aqui está umas falhadas, mas nós passamos aí para frente e outras vezes nós. É porque tem pessoa que acha que nós sabemos de tudo. Na hora, não, tem hora que o HD dá uma pane aqui. Tem pessoa que fala, irmão, está escrito lá em Samuel 1,25. Não sei, igual para esse está em Deuteronômio 22,35. Não
Não sei, irmão. Amém? Não é assim. Bíblia não é para... Bíblia é para meditar, mas Bíblia não é para ficar decorando. Bíblia é para meditar, você fica meditando ali. Deus vai falar. Nós não sabemos tudo, não, irmãos. Nós vamos... Se é o próprio Deus que faz isso tudo, mas nós vamos saber disso tudo para nós sempre estar buscando a palavra de Deus. O irmão pensa que nós temos a Bíblia na cabeça, mas não é assim não, não é tão simples assim não. Amém? Então nós estamos falando sobre a predestinação. Predestinação, nós somos predestinados só ao lugar e não a pessoa. Quem obedece vai para o céu e quem não obedece vai para o inferno. Então essa questão de predestinação aí, que Deus predestinou um para o inferno, outro para o céu. Glória a Jesus. Isso não tem amparo bíblico e muitos nem tratam isso como uma doutrina bíblica. Muitos tratam isso como uma filosofia. Tem muitos debates aí na internet que você pode pegar e muitos nem tratam isso como uma doutrina bíblica, tratam isso como uma filosofia. Por isso, Aleluia a Deus. nós não tem discussão, mas às vezes nem é bom nós entrarmos nessa discussão, que nós não vamos entrar, não vamos chegar em lugar nenhum, porque pessoas, muitas das vezes que ela pega a opinião dela, ela já forma a opinião dela, e muitas vezes ela quer jogar a goela abaixo, e muitas das vezes nós vamos acabar arrumando até confusão e perdemos a nossa bênção. Então, às vezes, deixa a pessoa, vai trabalhando, vai pedindo estratégia para Deus para falar com essa pessoa. E outro ponto que nós queremos tratar aqui hoje é sobre a regeneração. Regeneração. Glória a Deus. Aleluia. Que é um dos temas também importantes acerca da salvação. Deus é bom. A regeneração, irmãos, ela é um ato imediato. Ou seja, não é como a santificação, que ela é progressiva. A regeneração, ela é algo instantâneo. Ela acontece de imediato. Ou seja, a pessoa que ele é regenerado, ele é transformado, é imediato. Ou seja, a pessoa ele é transformado. Igual Paulo fala que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez Louvado novo. seja Deus. Eu gosto de usar uma ilustração acerca da transformação. Eu gosto de usar a questão da lagarta, que ela é uma lagarta, então ela vai para o casulo, e quando se passa aquele tempo, ela sai daquele casulo com uma borboleta, ou seja, aquela lagarta, ela se transforma em uma borboleta, ou seja, houve uma transformação. Glória. Aquele bichinho que andava rastejando, feinho, ele agora é uma borboleta colorida, bonita. Aleluia. Agora as pessoas param e ficam admirando aquela borboleta e falam, nossa, essa é uma criação de Deus. A mão de Deus está sobre essa criação. Ou seja, a mesma coisa acontece com nós, conosco. É uma transformação. Ou seja, quando nós estávamos no mundo, nós éramos uma pessoa. Quando nós passamos para a igreja, nós se transformando. Pessoas olham para nós e vão dizer, você é outra pessoa, você fala de outra maneira, a sua mente mudou, o seu comportamento mudou, ou seja, você é uma nova pessoa. E a transformação, ela atinge o crente dessa maneira. Quando a graça, ela passa na vida de uma pessoa, é como se fosse um furacão. Aonde o furacão passa, aquele lugar não é mais o mesmo. É como a graça, quando ela passa na vida de uma pessoa, ela transforma o ambiente se transforma. Não tem como a graça, ela pegar a pessoa e aquela pessoa ser a mesma. Não. Então quando o Espírito Santo, ele transforma a pessoa, ele vai transformar a pessoa completamente. Então a regeneração, na Bíblia Sagrada, eu vou estar dando alguns nomes, aonde aparece o novo nascimento ou a regeneração. O novo nascimento em João capítulo de número 3, versículo de número 3,
e versículo de número 5, onde Jesus fala que aquele que não nascer do Espírito e não nascer da água, ele não pode herdar o reino dos céus. Ou seja, a regeneração ela é crucial para a nossa salvação. Outro nome que aparece é a nova criatura, segundo aos Coríntios 5,17, Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 15, também vai ser usado também na questão daquele que ressurgido dos mortos, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 13, uma nova feitura de Deus, Efésios 2,10, e alguém gerado, ou seja, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 18. Aí você pode fazer uma pergunta, mas qual a necessidade de eu nascer de novo? Como nós dissemos, aquela pessoa que ele pratica o pecado, a ira de Deus está sobre ele. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo número 8, versículo número 8, que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. A pessoa que é regenerado, ele está buscando a presença de Deus, ele agrada o Espírito Santo. O Deus está se agradando dele, do esforço dele, do empenho dele, da dedicação dele. Então o Espírito Santo vai ajudar ele. Mas aquela pessoa que ele anda segundo os seus desejos, segundo as suas vontades pecaminosas, então é como nós dissemos, a ira de Deus está sobre essa pessoa. Não é a pessoa em si, mas os atos que a pessoa ele comete. Esses dias me perguntaram acerca uma pessoa me perguntou que se a pessoa ele nascer de novo, ele não comete mais pecado. Falei, mas calma, assim também não. A pessoa acha que a pessoa nasce de novo, ele nunca mais vai pecar. Isso não. Ou seja, nós temos a nossa natureza pecaminosa, como Paulo fala, que é uma batalha do Espírito contra a carne. Porque lá em 1 João, capítulo número 3, versículo número 9, João fala que aquele que nasceu de novo, ele não comete mais pecado. Não é que ele não comete mais pecado, ele não vive mais do pecado. Aleluia. Ou seja, os atos que ele fazia antes, ele não faz mais. A vida que ele levava antes, ele não leva mais. Glória. Então, ele foi transformado. Não é que ele não vai pecar. Porque João fala, filhinho, se pecares, tem um advogado, tal. Não que nós não vamos pecar. Se você for pecar, confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, se nós pecarmos, nós temos o nosso advogado, que vai advogar por nós, que é Cristo. Amém? Então, como que essa nova vida ela vai ser gerada? O próprio Deus, ele faz essa transformação. João capítulo número 1, versículo de número 13. Pois Paulo ele vai dizer lá em 1 aos Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Não é que nós temos a cabeça de Deus, não. É que o Espírito que está dentro de nós, ele revela Cristo. O Espírito Santo que habita em nós, ele vai revelar Cristo para as outras pessoas. É isso que Paulo está querendo dizer. Não que nós temos a mente, nós pensamos, não. O Espírito que está em nós, ele revela Cristo. Amém? Pela fé também, o ato de fé, nós dissemos também que a salvação envolve a fé. O Espírito Santo, João 6,63 e João 3,6. E pela palavra. Essa transformação ela vai vir pela palavra. Então a palavra ela vai nos transformar. A palavra, como Paulo fala, é como água, ela nos limpa. A palavra que vai nos dar aquele choque de realidade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tem muitos que só querem ouvir, mas não querem ler. Isso também é um erro. Tem pessoas que eles querem só ouvir e não querem ler a palavra
de Deus. Então ouve aqui, ouve ali, ouve ali, ouve ali, e faz aquela salada de frutas, e depois quer falar com alguém, quer ainda ter razão à frente da palavra. Não, se você ler a palavra, fique com a palavra. Se a pessoa falar alguma coisa para você e você duvidar, busque na palavra. Vê se realmente o que aquela pessoa está falando para você é a palavra correta. Se for, amém. Se não for, descarta. Amém? Paulo vai dizer lá para Tito que o herege você tem que repreender em uma, duas, na terceira evita ele. Melhor evitarmos, pararmos de ouvir pessoas que não compactuam com a nossa fé, com os nossos pensamentos. Amém? Agora eu quero deixar uma pergunta para os irmãos. Mas como que nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Vou deixar vocês pensar. Mas como que nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Só por falar? Falar todo mundo fala aí fora, sou filho de Jesus. E aí, agora, irmãos, como que nós vamos saber que nós somos filhos de Deus? Quando a gente se batiza? Não. Não é. O batismo ele é algo simbólico. Mas falaram para mim que quando a gente se batiza, a gente é filho de Deus. Antes de criar o mundo, né, já foi assim escolhido? Antes de criar o mundo, já era escolhido? Não, já foi predestinado. Antes, né, já foi, já. Não. Vamos abrir Romanos 8,16. Paulo ele vai dar a resposta para nós. Que a questão do batismo, Isaías, é um ato público. Você está confessando ali que você verdadeiramente. Ali é o que? Paulo vai dizer que o batismo também é um sepultamento. Romanos 6, Paulo vai dizer que é como aquela expressão que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Ou seja, aí as pessoas até falam, os seus pecados foram todos na água. A pessoa quero batizar depois do irmão, não. O pecado está tudo ali. Não tem nada a ver disso. Isso aí é falácia acerca. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 16. E vai dizer assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Amém, aleluia. Porque nós, nem todos são filhos de Deus. É uma outra falácia. Ou falar, todo mundo é filho. Não. Nós somos filhos adotivos. Nós somos criatura. A partir do momento que você aceita a Cristo, você é transformado. Aí você passa a ser um filho de Deus. Ou seja, você é enxertado na videira que é Cristo. Um dia ele se pergunta, ele tem uma dúvida: será que eu faço parte dessa família ou não? E o pai percebendo isso, que o filho está em dúvida, o pai coloca a mão sobre o filho, ao ombro do filho e diz: você é o meu filho. Aleluia. Então o filho começa a pensar: eu sou amado, eu faço parte dessa família. Ou seja, o próprio Espírito Santo ele vai testificar no seu coração que você tem contato com Deus, que você tem paz com Deus. Então nós sabemos que nós somos filhos de Deus através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo Aleluia. que habita em nós, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, para não tomar muito tempo dos irmãos, esse foi o estudo de hoje. Deus é bom. Semana que vem tem mais. Os irmãos fazem bastante pergunta para o Luiz. Faz bastante pergunta para o Luiz aí. O Luiz faz umas perguntas aí bem pesadas.
Perguntar da descendência de casa. Luiz responde. Amém, meus irmãos? Deus Amém, abençoe. aleluia. Vamos para